Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Passado um ano só a apresentação do PIT, do Plano Integrado de Transportes, em praticamente todas as capelinhas da região, o que se verifica é que as expectativas geradas redundaram em mais uma vez a intenção de implementar algo que até podia ter sido um bom plano. O PIT, que iria introduzir melhorias significativas nas acessibilidades dos açorianos, quer dentro, quer para fora das suas ilhas ou região, culminou num mar de expectativas perdidas na neblina das ilhas. Temos um secretário regional dos transportes, temos um PIT, temos empresas públicas de transportes, temos aviões novos, temos barcos novos, mas continuamos a ter sempre os mesmos problemas do passado. Ao maior conforto e segurança dos passageiros, por exemplo, nas viagens aéreas interilhas, temos que somar as críticas de quase todas as ilhas pelos horários desfasados das reais necessidades sociais e económicas e os preços mais caros do mundo por milha voada. Ao maior conforto e segurança dos novos barcos de transporte marítimo no Triângulo, que de vez em quando vão à Terceira, mas que nunca tocaram a Graciosa, temos que somar o mesmo tempo de viagem que os velhinhos cruzeiros, pois ao aumento dos custos operacionais, teríamos de adicionar uma exorbitância de combustível se aumentasse a velocidade de cruzeiro. Temos rampas RoRo, milhões de euros investidos em quase todos os portos da região, alegadamente para permitir uma maior mobilidade de passageiros e de viaturas, bem como um possível aumento do consumo interno de produtos regionais, particularmente entre as ilhas do Triângulo, mas que desde novembro, ou seja, há 5 meses, que a sua operacionalidade está limitada, se não mesmo proibida, pelo lamentável incidente que vitimou um passageiro e que, vergonhosamente, ainda não se conhecem responsáveis nem consequências. Por algo, infelizmente, semelhante, altos responsáveis da governação do país apresentaram a sua demissão ou foram demitidos. Aqui, o silêncio parece tentativa de afundar um assunto muito mal resolvido e esclarecido. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é de transportes que aqui estamos a falar, porque é de custos, horários, frequências, intermodalidade que o Bloco de Esquerda quer que se fale. E hoje é impossível falar de transportes nos Açores sem falar do PIT. O PIT que havia de articular horários, preços e itinerários. Porém, mesmo com o PIT em constância de horários e de itinerários das viagens marítimas nas Ilhas do Triângulo, que se registra durante o inverno, continua a não promover sequer a previsibilidade necessária para que se retirem proveitos efetivos dessas viagens. A suposta articulação entre transportes aéreos, marítimos e terrestres que o PIT havia de implementar e promover, ainda hoje é bem surreal na realidade. E as redes sociais que espelham as genuínas peripécias a que temos de nos submeter para conseguirmos articular transportes que nos sirvam efetivamente, provam, como pudemos assistir há pouco tempo, como um grupo de deputados desta Assembleia, para conseguir chegar a casa no mesmo dia, tiveram de socorrer de um táxi marítimo para consegui-lo. O serviço de bagagem e carga integrada proclamado pelo PIT é uma boa invenção, mas não se torna realidade. Este serviço permitiria a integração do despacho da bagagem entre transporte aéreo e marítimo, garantindo levantar a sua bagagem no destino final a quando de uma deslocação intermodal, assim como a venda cruzada de bilhetes, possibilitando ao passageiro adquirir, numa única entidade, os bilhetes para todo o seu percurso. A articulação dos transportes marítimos com os terrestres faz-se apenas pelos táxis, quando eles existem, apesar do levantamento exaustivo que o PIT fez sobre os percursos e horários das redes de autocarros nas diferentes ilhas. Por outro lado, o CDS-PP já nesta casa teve a oportunidade de questionar o seu secretário regional dos transportes sobre a possibilidade de, após a conclusão das obras da ampliação do porto comercial de Velas, um dos navios que asseguram o transporte marítimo no Triângulo pernoitar em São Jorge para melhorar as ligações diárias com o Pico e de uma forma intermodal com o Faial, bem como com o Triângulo do Grupo Central, que importa estimular o São Jorge da Terceira Graciosa. Porém, a resposta que o Governo deu na altura foi que não se intrometia em decisões operacionais das empresas de transporte. É pena que o Governo só se intrometa para nomear os seus administradores de eleição para estas empresas. Se não se intromete na gestão, prova, portanto, que não tem política de transportes e acessibilidades definida, clara e objetivamente. Para o CDS-PP, e aqui nós o reforçamos, esta operação operacional e também política seria uma forma de diminuir custos e de tornar mais rápidas as viagens entre as ilhas do Grupo Central e, em particular, do Triângulo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar de todas as lacunas vigentes que fazem com que a pretensão do Bloco de Esquerda se torne quase numa quimera, a questão da intermodalidade e a existência de um único passo social que permita o acesso aos diferentes meios de transporte são questões muito pertinentes, nem que seja pelo facto de podermos questionar o Governo Socialista sobre o ponto da situação daquilo que se anunciou como uma revolução silenciosa nos transportes da região. Infelizmente, de revolução sobraram os sobressaltos e os casos, e de silenciosa temos a Comissão de Implementação do PIT, que aparentemente se tem limitado a silenciosamente receber os seus principescos ordenados. É tudo muito pouco para uma região de 9 ilhas separadas por 600 km de mar. O Passo Social, quando foi criado nos Açores, visou tornar mais atrativos os transportes públicos. A iniciativa parlamentar que recomendava a implementação do Passo Social na região data de 2009, e apesar de só em 2011 é que ter sido verdadeiramente implementado. E embora, em 2012, o Governo Regional alargou o seu âmbito aos transportes marítimos no Triângulo, algo, aliás, que o CDS-PP também já tinha defendido e que era uma medida de inteira justiça para as populações destas ilhas que se movimentam diariamente entre São Jorge, Pico e Faial. Tendo em conta que um dos considerandos da iniciativa da altura para a criação do Passo Social era aumentar os níveis de empregabilidade das populações deslocadas por intermédio da introdução de horários alargados e novos percursos, e sabendo que os agregados familiares mais carenciados são os principais utilizadores da rede de transportes públicos regional, seria interessante saber quantos dos utilizadores da rede de transportes públicos o utilizam para se deslocar para o seu local de trabalho. Uma outra questão que era fundamental e que justificava a iniciativa original era que o Passo Social seria uma mais-valia promotora da utilização de transportes públicos em detrimento da utilização do veículo próprio, contribuindo para uma mobilidade ambientalmente sustentável. Seria também interessante procurar saber quantas pessoas passaram a deixar as suas viaturas em casa, alternativamente, utilizar os meios de transportes públicos no seu dia-a-dia. Será que os percursos, horários e tarifários disponíveis adequam-se às necessidades dos utilizadores? Será que os horários e percursos disponíveis e tarifários promovem e incentivam a adesão de novos utilizadores aos transportes públicos de forma a tornar este meio de transporte preferencial e substituto à viatura pessoal? Será que estão a ser alcançados os objetivos de menor consumo de combustíveis fósseis visando a redução da pegada ambiental? Independentemente das respostas reais a estas questões, o bom senso e a responsabilidade política obrigam-nos a outro tipo de recomendação ao Governo Regional neste momento. Para o CDS-PP, e com todo o respeito pela proposta do Bloco de Esquerda, é para já mais importante melhorar o sistema em vigor, aperfeiçoá-lo, estendê-lo a outras ilhas, implementar verdadeiramente e efetivamente o Plano Integrado de Transportes do que baixar os preços de algo que já por si baixa os preços dos transportes públicos.